Estamos ao vivo ou não? Hoje, Nerd Box, Ramon Dunes, Hugo Leonardo e um convidado internacional. Fernando Jumper está aqui. Então eu gostaria que... Apresentações. Quem é Fernando Jumper? De onde ele veio? Para onde vai? Eu sou um dos membros da Exile SMC. Sou natural, nascido e criado em São Miguel dos Campos. Sou professor de história, sou nerd desde que ser nerd ainda levava porrada na escola. Não faz tanto tempo assim, não sou tão velho, mas enfim, a transição também não faz tanto tempo assim. E é isso, nós somos um grupo de produção de conteúdo nerd, tanto online e principalmente de reunião em eventos presenciais, que trabalha com várias áreas, Magic, board game, outros card games, RPGs, cinema, quadrinho, debate, discussão, troca de farpa e etc. Tá sempre por aí. Agora, por que Jumper, Fernando? Por que Jumper? Eu já sei, mas... Galera quer saber. Pois é, eu nasci com o encurtamento do tendão de Aquiles. O meu tendão do calcanhar, ele é menor do que deveria ser pro tamanho do meu corpo. Então a posição de repouso dos meus pés é com o calcanhar levantado. Então eu ando pulando. Disso aí veio um monte de apelidos sobre andar pulando, de brinquedo do Gugu, pula-pula, canguru Jack e tantos outros. Nesse meio teve a época do filme, do Jumper. Aí a galera do IFAL começou a me chamar de Jumper. Na zoeira, na brincadeira. E porque, como meu nome é muito comum, Fernando, aí era ruim de botar em jogo. Porque eu sempre que você botava... Primeiro, Fernando tinha 8 letras e não cabia nos jogos de Nintendo. Nem nos jogos de Game Boy. Como assim? Porque era 7 letras, pode olhar, pode pegar o seu Pokémon lá. Eu não lembro. Pokémon Fire Red é 7 letras, seu personagem pode ter, não cabe Fernando. Eu tinha que ficar botando Nando, eu achava uma bosta. Aí eu fui e botei esse Jumper, eu botei o Jumper no WhatsApp, só de zoeira. Aí quando eu fui dar aula no cursinho, os alunos não lembravam o meu nome porque era Fernando. Aí o coordenador do cursinho, como era cursinho pra Enem, tinha essa vibe mais diferenciada e tal, eu falei, não, esqueça, se não é mais Fernando, não esqueça existe esse nome. Mais. Senão agora é seu nome só pra processo jurídico, você agora é o Jumper. E aí foi numa reunião de professores que veio esse Mas essa é a grande capacidade do nerd de fazer coisas ruins virarem boas, né? Pois é. Ele consegue. Agora tá pensando aqui, você é tipo o oposto do Aquiles, né? Exato. O calcanhar de Aquiles pra ele foi bom, o seu, né? Não sei, eu acho que o Nemesis do Aquiles, talvez? O meu me ajudou, criou um nome diferente. A gente tá vendo aí uma disseminação grande da cultura nerd, né? E principalmente vindo... Normalmente a gente precisa, não é que precisa, mas quando vem da capital, normalmente vem essa onda, né, de alguma coisa sempre acontecendo boa, sempre vem de lá pra cá. É muito difícil sair de baixo pra cima, até porque a disseminação sempre vem de cima pra baixo, normalmente. Isso. Mas uma coisa que eu sinceramente estou me incomodando, não sei se vocês, é essa nomenclatura, cultura nerd. Em que momento você acha, ou a gente pode discutir até isso tudo aqui, nós nos tornamos uma cultura, nosso hobby, né, o jogo, o Magic, o RPG, o board game, tudo que a gente vê na cultura, né, de repente virou cultura. E diga você, pra mim foi surpresa quando eu comecei a ouvir esse termo, né? Esse termo assim, cultura. Você acha que existe a cultura, né? Quer dizer, não sei. É assim, cultura para sociologia, né, para antropologia é todo esse conjunto de práticas humanas que tudo aquilo que a gente produz, enquanto ser humano, enquanto sociedade. Então, tudo é uma forma de cultura, tudo que a gente produz. Só que a cultura nerd, ela não existe enquanto um fragmento separado, ela era um braço da cultura pop, um primo feio da cultura pop, né? A gente era aquela galera ali que gosta de Star Wars, que gosta dessas coisas, dessas naves de tiro, fica jogando RPG. Tu é estranho. Rapaz, tu gosta dessas coisas, né? Gosta desses desenhos japoneses, né? Então, tipo, era um segmento da cultura pop, a gente estava inserido, tanto que a gente fez um podcast recentemente lá no canal da Exile, que acho que vocês vão deixar aí por favor, pra galera. Vai estar aqui, ó. Clica aqui. Lá no canal da Exile a gente fez recentemente um podcast justamente falando disso, de cultura pop, o que seria essa cultura pop, como a cultura nerd entra nessa cultura pop. E assim, essa nomenclatura de cultura nerd, ela é um pouco nova, né? Ela saiu recentemente, principalmente depois que
eu gosto muito de usar como ponto de virada a Marvel, o universo cinematográfico da Marvel. Porque ele conseguiu fazer uma quebra de paradigma e tirar essa coisa de nerd para ser uma coisa só de quem estava assistindo aquelas coisas e colecionava, e era um grupinho de amigos que se reunia nas casas de um ou outro. Sai da caverna, né? É, exato. E isso passou a ser de contato de outras pessoas. Outras pessoas começaram, agora você anda na rua e vê a pessoa indo pra academia com a camisa do Capitão América, e vê o cara dando aula numa faculdade, o cara de direito, ele tá chegando lá com a camisa do Lanterna Verde, do Superman, do Batman. E aí dos super-heróis isso foi se expandindo, veio Game of Thrones, que também estourou para todo mundo. E aí a galera que começou a consumir essa cultura pelo cinema, pelas séries, pela TV, eles começaram a perceber que o nerd agora não é mais o cara estranho. Ele é o cara que já conhecia essas coisas antes, que leu os livros, que viu os quadrinhos, que enfim. E aí ele começa a entrar nesses outros mundos. Eu acho que o cinema ele foi uma porta de entrada, e aí a galera percebeu que era tanta coisa produzida nesse entorno que é realmente uma cultura. E aí eu acho que esse termo veio muito dos expoentes, né, da galera que já estava mais à frente, como é o caso do Jovem Nerd, que eu acho que aqui no Brasil é o maior expoente dentro dessa área da cultura nerd. Então, como essa galera já estava na frente, essa galera vai começando a levantar essa bandeira e a gente vai abraçando, né? Eu tava ouvindo hoje um Jovem Nerd de 2008, cara. Exato. Eu tava vendo um Jovem Nerd de 2008, eles já eram muito bons, assim, Sim. Em 2008 eles já eram muito bons, ou seja, já tinha quase já deviam ter uns 3 anos que estavam no mercado, concorrendo a prêmios de melhor canal, de podcast e tudo mais, os caras falando de Rambo, velho. Os caras falando de Rambo, assim. A trilogia, a antologia Rambo. Não é uma coisa que eu gosto. Né? Mas é isso que me incomoda às vezes, sabe? Porque, como você está colocando o MCU como o ponto de visão antes e depois do MCU, né? Dentro do universo cinematográfico. O DC Boy vai ficar com raiva. Às vezes, não, é verdade. Mas é porque, infelizmente ou felizmente, a Marvel foi quem começou primeiro. Dentro dos quadrinhos, eu sempre fui mais fã da DC. Mas quando a Marvel veio pro cinema, eu tive que me render. Fazer o quê? Já tava assim, ver o Homem de Ferro ali já, né? Exato. Foi uma coisa fenomenal mesmo. E aí, só polemizando mais, você não acha que veio muita coisa pro universo nerd, não? A partir disso, muita coisa se tornou nerd que talvez não fosse. Então, essa é a questão. Eu tava vendo uns episódios de Simpsons, velho, que inclusive entra aí também na cultura nerd. Os Simpsons. E aí, eu tava vendo um episódio que os caras estavam falando sobre um grupo de rap. Aí vamos pegar o especialista em música de rap, que é o nerd branco, que fala sobre o House, tá ligado? Mas aí, você vê que o nerd, ele é o cara que ele já acumulava informação sobre coisas aleatórias, sobre Rambo, que é um filme clássico da galera de ação. Não era o nerd que gostava de Rambo, quer dizer, o nerd gostava de Rambo, mas ele não era levado a sério por isso. O nerd que assiste Velozes e Furiosos e conhece a sequência e sabe onde o Vin Diesel começou, onde era o Dominic Toretto, onde é não sei quem, onde quantos pneus os caras trocaram. Quantos pneus os caras trocaram, quantos carros choveu no filme, enfim. Então, o nerd ele vem muito como esse cara que gosta das estatísticas, das informações, e é como eu disse, a cultura nerd ela é uma parte da cultura pop tão grande que ela consegue, com seus tentáculos, tocar em todas as áreas. Tudo que é pop, ele consegue vir para a área nerd, e tudo que é nerd hoje é pop. Então a gente tá literalmente inserido em todos os cantos. É um monstro que tá só se alimentando. Né? Exatamente. E é tudo culpa da internet, né? Porque o que fazia a gente Temos que acabar com ela. ou fomentá-la. Tudo que fazia a gente ficar em caverna era justamente essa questão de eu gosto de Star Wars. Você mora no outro bairro, mas eu não conheço você, eu não sei que você gosta de Star Wars. Meu grupo da escola, e aí é chaveirinho, meu grupo da escola não gosta das mesmas coisas que eu assisto. Então eu vou assistir sozinho, eu vou ficar com aquilo só pra mim, eu vou gastar o meu dinheirinho, vou comprar meus DVDs, vou comprar, na época os DVDs, vou comprar os VHS, enfim, o que fosse, os livros, os quadrinhos, e vou ficar com aquilo pra mim, e você vai fazer a mesma coisa no seu canto.
A internet, ela proporcionou que eu aqui em Alagoas, outro cara lá na Paraíba, um cara lá em Minas Gerais, começasse a dialogar e criasse esse Você me disse, se vínculo. não fosse a internet, como é que você sai do seu país lá de São Miguel dos Campos? Como é que a gente ia conhecer o Jumper e tá aqui Não hoje? é? Pois A é. questão Tem essa possibilidade de entrar em contato com pessoas Pois estrangeiras, é, como o Jumper, e trazer pra cá. A forma como eu conheci essa galera de Arapiraca é muito engraçado, porque, tipo, eu conheci a galera de Maceió, e a galera de Maceió que eu trouxe pra cá, né, na Fliara de 2019, e eu conheci a galera de Maceió, sabe como? Num post de Instagram, que uma colega do IFAL tinha compartilhado, dizendo, ó, vai ter um evento de RPG no shopping. Aí eu, que parada louca, eu tenho que ver um evento de RPG no shopping. Aí eu saí de São Miguel, eu fui fazer um concurso público no dia, aí eu saí do concurso, fui direto pro shopping pra ir pra esse evento de RPG, porque eu precisava ter lá, eu troquei o WhatsApp com a galera, conversei e tal, não sei o que. Aí foi que foi fortalecendo esse vínculo, quando chegou um dia, eu disse, ó, a gente tá indo pra Arapiraca, fazer uma narração de RPG em Arapiraca, bora, vamos embora. Foi que foi construindo essas pontes, e foi por causa de um post do Instagram. Foi muito bom. E eu tenho certeza que se não tivesse ocorrido o fim do mundo, as coisas estariam mais avançadas, com certeza. Isso, com certeza. Porque até naquele momento que a gente se encontrou lá, né, narrou uma mesa, eu narrei outra, foi lá, né, a gente se desde conheceu. então mantendo contato e trocando as cartinhas, Exatamente. marcando pra jogar. Teve aquele evento que foi lá, a Isaio promoveu lá em São O Miguel. Carna que Nerd, eu não pude ir, você foi. Eu fui. Mas eu fiquei na vontade, né, velho? Carnarned foi bom. Carnarned, galera. Último carnaval antes do apocalipse. Quer dizer, já, Foi o São apocalipse Miguel. já tava acontecendo, né? Mas a gente só não tava muito ligado tava nisso, inserido ele tava aí. meio à toa. Foi fantástico, só deixar o relato, foi fantástico. Os caras. Nerd alugaram sabe lá. fazer um carnaval. Sabe, carnaval melhor que toda a minha vida. Toda a minha vida. Aí a galera alugou lá um Espaço clube, não é? fashion, espaço clube. E aí teve Swordplay, e teve Magic, e teve. Board Porque tem que ter os game, vícios, teve né? As coisas RPG, pesadas tem que ter também, as jogas teve mais pesadas. Foi sorteio, Magic, teve tudo, tava lá. foi. Aí RPG, teve algumas mesas. Oxe, E foi o que? O final de semana todo, não foi? Foi, a Sábado, gente começou no sábado de manhã e a gente fez viradão, inclusive de madrugada, porque você só foi no sábado, se eu não estou enganado. eu Ou tava foi só no na sábado ou foi piscina. só no domingo que tu fez? tava Eu não na- lembro, eu lembro que você foi um Tava com dia. minha família na piscina. Pois é. Aí eu lembro que na madrugada, de um dia pro outro, a gente foi uma madrugada jogando o board game do Zombicide no espaço, em vez de... Foi muito bom, muito bom mesmo. Sem saber. Sem saber. Sem saber, exatamente. Pra você ver como Mas que foi, a ironia foi do muito destino, bacana. né? Foi muito bacana e eu, no dia. Aí eu conheci mais pessoas, né? Isso. Eu conheci mais pessoas lá e tal, e marcou, foi muita gente, né? Realmente muita gente. Foi bem. Não, e pra você ter ideia, o evento ele tinha ele teve uma média total de umas 70 pessoas, 80 pessoas participando, mas foram 30 num dia, 30 no outro, variou muito. Parado. Mas aquilo ali foi porque a gente teve um desfalque grande, a galera tá aí, não me deixa mentir. Era pra ter ido muito mais gente, que como foi uma coisa muito nova, né? Não se tinha essa vibe de carnaval nerd, muita gente tinha viajado, muita gente tinha ido como você pra passar com a família ou com os amigos em casa de praia, piscina, essas coisas. Teve prévia, né? Em Maceió teve prévia, que o pessoal É verdade, também teve o bloco, aderiu, Folia teve Nerd. bloco, a Folia Nerd. Teve bloco que foi fomentado lá também pelo pessoal da associação. Que eu infelizmente não pude ir, eu queria Também ter ido. não fui. Mas é isso que eu estou dizendo, quando a gente fala da cultura. Quando se torna cultura, quando a gente percebe que é cultura, Isso. ela começa, como você falou, a jogar os tentáculos para Isso. todos os lados. Aí carnaval, que não é uma coisa que não existe assim na nossa cabeça. Mas é pop. Nerd, E se é pop, a gente não é? A gente foi pra lá, assim, que era uma coisa que ninguém pensava. Pô, os caras vão pra carnaval? Não vai. E chegar lá vestido de quê? Né? Pois Aí é. ela foi, se fantasiou e tal. E foi lá. E muita gente se aproveitou disso também. Muita gente se aproveitou disso também. Inclusive, eu ouvi uma força muito grande do poder público em cima já. Sim. Né? Porque viu essa dimensão essa dimensão paralela, né? Acontecendo e o poder público dizer, opa, aqui tem uma galera. Exato. Porque assim, é uma coisa de... O problema do nerd antes é que ele estava muito preso a um estereótipo de ser aquela pessoa excluída, aquela pessoa que ele é estranho, que ele se veste estranho, que ele se comporta estranho, que ele fala estranho. Quando as pessoas começaram a se juntar, você começa a perceber que você não precisa gostar de tudo para ser nerd. Pode gostar só de Star Wars.
E não gostar, você não joga Magic, você não joga RPG, você não joga nada. Sim. Mas você gosta de Star Wars. Então você está inserido, vai ter seu espaço, vai ter sua cadeira cativa. Então é isso que faz agregar, e principalmente porque ele se torna um segmento muito forte na comunidade jovem. Não que você precise ser jovem para ser nerd, mas é muito forte na comunidade jovem, e aí o poder público vai chegando junto justamente por isso, porque dá visibilidade. Porque é um pessoal que está precisando de uma atenção, que está precisando de uma demanda, e isso fomenta principalmente um futuro, uma perspectiva para a galera de pensar em outras coisas, outras áreas, tentar se jogar aí na internet, fazer canal, falar de coisas, ser streamer, fazer jogo, enfim, muita coisa que dá essa possibilidade, né? A comunidade nerd, ela tá aí para dar essa brecha para a galera e deixar a galera sonhar um pouquinho, né? Porque no meio de tanto caos, sonhar às vezes é bom. Essa é a parte boa de ser nerd, né? Que a gente consegue fantasiar, a gente consegue até executar nossas fantasias aí nos RPGs da vida. Nos RPGs da vida, exatamente. Não, e eu tenho uma pergunta aqui legal. Eu sou profissional de educação física, nerd. Eu tô envolvido com Magic, board game, card game. Tô dentro com os tentáculos, amarrando tudo. Ramon também. Nós somos incentivadores de cultura aqui. E você como profissional, na sua área de atuação como professor, existe um nicho, existe uma maneira da gente estar incluindo a sua área de atuação dentro desse universo nerd que a gente atua? Ideologia nerd. Isso foi uma pergunta muito boa, real, porque assim, quando eu tava indo pra fazer minha graduação, tava no final do ensino médio, eu fui pra UFAL, pra visitar um colega meu, inclusive tá aqui, né, o Elvis, tá ali nos bastidores, e lá a gente ia voltar pra São Miguel, pegar um ônibus da faculdade, aí ele tava jogando Magic, achei massa, povo, aqui é massa, esses caras jogando aqui, eu tenho que vir pra esse curso, só que eu não gosto de equipe. E eu associava muito isso, coisa de nerd tem gostado de cálculo, tem gostado de tecnologia. E essa é a questão, quando você torna o nerd uma coisa pop, você abre para que todo mundo se insira. É isso que é essa quebra de estereótipo. Eu sou professor de História, sou formado em História, atuo na área como professor de História, e eu via muita coisa que eu podia usar da cultura nerd para História. Eu já expliquei Revolução Francesa para a turma de segundo ano usando Star Wars. Eu fui explicar a Guerra Fria, fui explicar a questão da corrida armamentista utilizando as bestas do Naruto, as bijus do Naruto. Então, assim, isso é muito legal porque, como eu disse, isso atrai muito público jovem. E como atrai muito público jovem, é um diferencial dentro da área da licenciatura, que é um diferencial lúdico. Você consegue falar de assuntos, pelo menos na minha área da história, eu sei de outras áreas também, porque eu tenho colegas nerds também professores. O grupo da Exile, ele é formado assim, 80% por professores. Por exemplo, vieram 3 pessoas para cá. Né? Exato. Epa, olha aí. A gente tem professor de biologia, a gente tem professor de química, a gente tem a galera da história. Tem muita gente assim que tá na área da licenciatura, e a gente sempre gosta de ficar fazendo esses paralelos, e esse lado pop, ele é lúdico. Quando eu cheguei para dar aula esse ano, para as turmas que eu estou dando aula da rede pública lá de São Miguel, eu comecei dando aula, e aí eu botava umas musiquinhas, botava umas coisas, e eu dava aula de costas para minha estante. Aí eles começaram a ver as coisas, os bonecos, os livros, perguntaram se eu gostava de Harry Potter, perguntaram se eu gostava de Naruto, e aí começou a ter uma interação bem legal, e eu sempre deixar 30 minutinhos, 20 minutinhos no final da aula para a gente conversar sobre coisas nerds. Resultado, a minha aula online, começou a ter muito mais adesão do que a dos outros professores. Por quê? Porque eles já estão nesse momento difícil, está em casa, não está saindo. Então, quando você tem um atrativo de algo que você gosta, não é um substituto, mas pelo contrário, é você utilizar a cultura pop para lecionar, para fazer a transposição didática. Cara, já pensou? Eu sou professor também na escola, e já pensou, porque tem feira de ciências, não tem? Quando voltar, feira de ciências, acabou o fim do mundo, vamos voltar, opa, feira nerd, vamos lá, aí a galera leva, ia ser fenomenal. Pois é, dá pra fazer algo nessa Junina, vibe. não tem Junina? Uma gincana de cultura pop utilizando as disciplinas. Então, de repente, o menino explicar a física do Star Wars. De repente, explicar a importância do trabalho do corpo, do movimento do corpo no filme 300. Então, pô, dá pra fazer muita coisa. Dá pra fazer muita coisa. As possibilidades são infinitas. E por isso que
a gente puxou essa entrevista de hoje, essa conversa de hoje, para a cultura, porque o Jumper, já a gente se conheceu exatamente nesse momento. Sim. Que foi o quê? Falando de RPG e educação. Exato. Não foi? Era o seu tema até Na Fliara. Na Fliara. O painel lá do... O Jefferson estava levando o livro dele, que saiu de uma aventura de RPG. Né? E já está no 35º livro dele. Já está fazendo o terceiro. Né? Tá fazendo o terceiro. Estou esperando, tô começando a ler o segundo. Não é? Então assim, isso vai gerando cada vez mais conteúdo, que eu não falo de conteúdo Marvel. Sim. Abertura, beleza. Mas nada, por exemplo, você com certeza seu conteúdo é muito menos Marvel. Com certeza. Lá embaixo 10%, o resto é total outras coisas que não é Marvel. Né? É porque, tipo, é como E essa se fosse possibilidade uma isca, né? de se tornar cultura. Isso. Porque ela ganha um status dentro até da escola. Sim, né? com Como certeza. você tá falando. Até da Com escola ela certeza. ganha um status. E aí a gente pode trabalhar. Você como professor, sair lá da licenciatura, eu trabalho muita coisa dentro da educação física Exato. da licenciatura. Exatamente. Tranquilamente. E uma coisa que eu vejo, ainda mais na parte da cultura e da educação, é o seguinte. Eu fui na escola, era difícil você encontrar outra pessoa que tivesse uma coisa parecida com você. Eu jogo RPG, o outro era 1 em 1 milhão, né? E tal. Videogame. Quando você saía para jogar videogame, o cara já apontava, otário, aquela história toda. Hoje a menos que você jogasse futebol. Exato, né? E eu era dupla classe, porque eu era atleta e joguei nerd, né? Não sei Então se- assim, O Ramon, não sei se você lembra, mas eu conheci o Ramon na locadora de videogame. porque eu Porque locava ele entrou jogo. lá, tinha eu que tava locar. jogando um jogo de RPG que eu tinha, eu comprava os jogos, ia lá pra jogar no locador, porque eu não tinha um console. Aí o Ramon entrou contrário. e disse, ei bicho, esse jogo é daqui? Não, é meu. Massa, comprar assim, é difícil de encontrar. Qual era o jogo Eu que tu tenho, lembrava? era o Final Fantasy VII. Aí, eu tenho um console em casa. Eu achava que- Pronto, tudo certo. Eu quebrei o velho, acabou aquele videogame lá atrás de casa. Você Não, mas é engraçado, porque aí depois do Hugo veio o Arthur, O aí veio a Nando. galera, o Nando. A galerinha que jogava nesse videogame, que era um videogame de Uma locação, locadora que joga foi tudo lá hoje, pra casa, infelizmente, pô. não tem Foi tudo lá pra acesso. casa, eu quebrei o velho. Ó, 2 meses não tinha mais locadora. O velho vendeu as coisas, vendeu os jogos. É onde a gente nerd se encontra. Uma situação cria, quando é moleque, ou até depois de adulto, o Ítalo, Sim, sim, o grande sim. Ítalo. O Ítalo Magic, anos sem jogar Magic, de repente voltou porque soube que a gente se encontrou e ganhou um gajo com um deck mais chato. Mas onde eu queria chegar? Hoje, eu na minha turma, por exemplo, a maioria joga videogame, a maioria dos meninos joga videogame, a maioria dos meninos sabe pelo menos um anime. Pelo menos um Exatamente. anime alguém conhece um, tem que ser Naruto, que é um negócio que é maior. E o que é legal é que isso, assim, falando dessa comunidade mais jovem, falando da minha experiência na sala de aula, como eu contei, desses minutinhos finais da aula que eu deixo para os meninos discutirem, é muito interessante porque na minha época, quando você falou de como se conheceu, o grupo da gente se montou em cima do grupo de RPG. E sempre fui levantando essa bandeira RPG. A galera da Isai tirava onda comigo, que eu era o clérigo do RPG, eu saía Pregar o RPG, que o era RPG. legal. Mas tudo isso começou porque eu sofri muito no começo pra achar com quem jogar. Quando o meu professor foi um professor de química que me apresentou o RPG, eu fiquei deslumbrado, eu fiz, cara, eu preciso jogar isso. Aí ele fez, só que eu quero que você arrume você e mais 3 jogadores e ainda arrume o espaço. Eu passei a semana como um louco procurando gente e a galera dizia que ia e não foi. E assim, aí no fim das contas eu fiz um grupo pequeno, o professor não animou muito de continuar narrando, mas ele me deixou o manual comigo. Eu comecei a narrar, só eu e o outro menino que ficou, o resto do grupo foi embora. E eu continuei pro resto da vida, não parei. Não tem, assim, já teve meses que eu passei sem narrar, mas dizer que eu parei de narrar por muito tempo nunca aconteceu. Parei alguns meses, principalmente no final da graduação, por causa do TCC, essas coisas. Mas houve uma época que a gente ia pra UFAL, eu acordava de manhã, 4h30 da manhã, pra gente ir pra UFAL pra jogar RPG de manhã. Com outra galera. Então a gente foi fundando esse grupo nessas coisas. Vai procurando a galera. Eu acho que é muito válido a gente puxar isso, sabe? Principalmente na educação. Muito, muito válido mesmo. Eu acho que nem precisa de muito esforço, na verdade. Porque já tá tão aí, já tá tão forte. E bombardeado que é, porque o consumo hoje em dia, como vê, a volta de He-Man agora. Sim. Putz, eu me arrepiei assistindo aquele trailer ali e digo assim, se prepare que a Re-Rap e as lojas vão encher de brinquedo. Brinquedo, com certeza. Mas Aí a molecada vai o quê? Futuramente RPG He-Man.
Ou vão buscar também o He-Man lá, né? Lá na fonte. Na Vão fonte. lá em 80 e vão pegar o He-Man lá e vão querer assistir alguma ressuscitar, coisa. porque a cultura nerd ela, assim, ela não morre, ela tem um remake toda É, hora, exato, ela vai se reinventando exatamente. e criando. E eu vejo isso, a molecada de hoje, você jogando ela pra molecada tá na escola, tá em casa, um jeito, principalmente nós, eu sou pai, tu é pai, e meu filho foi que ligou pra mim e disse assim, pai, saiu o trailer novo do He-Man, segura aí, não assiste não, a gente assiste quando chegar de novo. Muito bom. Eu fiz um vídeo da reação do meu filho Pô, eu assistindo o trailer. assisti. Vou botar no final da gravação aí. Muito bom. Tony vai colocar no final da gravação esse vídeo aí pra ver. Cara, perfeito. Em cada momento que ele passa, que a pessoa vai ver, que colocar lá no final, é uma reação diferente. Ele, ó. Então ele tem menos de 3 anos. Então ele ficou fascinado pelo He-Man. É um atrativo. Se é atrativo, se a educação soma esse atrativo, Perfeito. explode, a cabeça do moleque pra cima. Mas Você torna as coisas mais interessantes. Então, eu perguntei nas primeiras aulas que eu dei, eu já falei isso acho que no primeiro programa, eu falei isso, eu perguntei aos meninos o que é que eles gostavam. O que é que eles gostavam? Pode dizer, fica à vontade, não tenha medo. Além de estudar, o que é que vocês gostam? Além de estudar, o que é que vocês gostam? E isso eu fui trabalhando, o que é que eles gostavam e tal, e a maioria em peso. Era muita gente, eu gosto de assistir série. Eu gosto de assistir, o que é que você assiste? Aí eu vou puxando, né? O que é que você assiste? Professor, assiste Naruto, assiste o Sete Pecados, assiste o não sei o quê. O que é que você gosta de fazer? Não, eu gosto de jogar videogame. Qual jogo você gosta? Eu gosto de um tal, era um RPGzinho, era um jogo de estratégia e tal. Então assim, quando você olha no panorama, você diz, poxa, Tô cercado de nerd. Tô cercado, Com certeza. tô cercado de pequenos projetos que não sejam nerds, mas pode ser um projeto ali, né? Porque muita gente que veio com a gente também, tem amigos que vieram comigo por muito tempo e de repente os caras pararam de fazer tudo isso. Só depois da vida adulta, a pessoa ficando Isso. mais na correria é bem comum. Isso, pararam tempo mesmo assim, some. pararam mesmo, aí nem RPG, nem Magic, nem nada. E foram pessoas que eu tive na minha adolescência que fizeram muito isso. E aí eu sempre pergunto a eles, aí é quando você falou, na vida adulta, né? Filho, Conta, boleto, correria, trabalho. Então nós somos resistência aqui. É, né? só que o interessante é que como houve esse boom, esse dinamismo, o que acontece? Como o Hugo falou, às vezes o cara jogou lá atrás, o cara jogava um videogame lá atrás, o cara conversava lá atrás, e depois quando ele vê que tem outras pessoas fazendo, que são adultos também, que estão naquele meio, ele começa a dizer, poxa, eu podia estar jogando, eu podia estar assistindo. É eu podia tá só jogando. organizar o tempo e Exatamente. dizer, eu consigo. Aconteceu, eu trabalhei um ano numa indústria, lá em São Miguel, e pô, o cara fazia, quando eu era moleque eu gostava muito de série assim, série assado, de coisa medieval, gostava do Conan. Aí na época o Game of Thrones estava em alta, acho que estava na 4ª e na 5ª temporada. Aí eu fiz, tu já assistiu Game of Thrones? Aí ele, não, como é? Tal, não sei o que, eu disse, eu tenho aqui os episódios e tal, eu passei pra ele os episódios. O cara hypou real, ele voltou e tipo, ele não parou de assistir série mais, ele não assistia série há muito tempo, ele assistia na adolescência e na infância dele. Quando ele voltou, deslanchou. Não parou mais. Exatamente. Mas Game of Thrones foi o que fez a minha esposa entrar no universo nerd. Porque ela não conhecia séries, eu não entendia porque ela não conhecia, cara. Ela não conhecia uma série, assim, eu falava. Você entendeu? Sei. A gente puxava e não vinha. Era um assunto, não conseguia puxar um assunto de série. E aí alguém me emprestou, não lembro quem foi. Alguém me emprestou o CD com 3 temporadas. Aí disse, tem essa série massa aqui pra gente assistir. Quanto? Na verdade, Outra coisa que ela fascinou foi jogos de tabuleiro. RPG não, jogos de tabuleiro. Porque também é uma coisa de difícil acesso. Né? Mas, não é que é difícil acesso, jogos modernos, né? Tô falando. Mas uma dama, uma coisa dessa assim, você pode introduzir a criança nisso tranquilo. E ela ir desenvolvendo e talvez ter que tentar conhecer outro. Mas um jogo desse, ela gosta. Por quê? É a oferta. Né? É a oferta. E isso quando se torna, mais uma vez, cultura e a gente trazendo isso pra cá, eu acho que essa oferta tanto da capital para cá, quanto das mídias, foi o que fez o interior também Com certeza. dar essa alavancada, né? Vendo projetos dando certo lá, transborda, né? Na verdade, transborda da capital. Não sei se você acha. E vem chegando pra por cá. exemplo, como foi que começou o Exile, assim? Foi a partir de lá ou foi de vocês juntaram? Vamos fazer.
Eu acho que para São Miguel, o grande foco assim, de iniciativas gerais é a Universidade da UFAL. O que acontece? A São Miguel não tem um campus da UFAL, Arapiraca tem esse privilégio que a gente não tem. Então a maior parte da galera de São Miguel estuda, quando vai para a UFAL de Maceió, para ser Simões. E aí a partir da universidade você tem um contato com outras pessoas que jogam outras coisas, que falam outras coisas. Então esse contato vai voltando de alguma forma. No caso da gente foi uma coisa meio inversa. A gente, o nosso grupo, como eu disse, eu era esse clérigo do RPG, eu andava com coisa de RPG para tentar converter a galera. E o grupo da Exaio, ele nasceu de um grupo de RPG da UFAL. Só que era com as pessoas de São Miguel que estudavam na UFAL, que se juntavam com outras pessoas de Maceió. E aí a gente sempre via muito isso, que é uma fala do Elvis que eu gosto muito, que é as pessoas estão em ilhas. Porque o que acontece? Tem uma galera que joga RPG aqui, tem outra galera que joga RPG aqui. E essas duas galeras não se juntam, não se falam. Às vezes se conhecem, às vezes sabem que o outro joga, mas não procuram fazer essa interatividade. Aí tem um grupo que joga Magic aqui, tem um grupo que joga Yu-Gi-Oh! Aqui, tem um grupo que faz aqui, tem um grupo que faz aqui. E a gente percebeu que a mentalidade comum de São Miguel, como uma cidade do interior, não é a maior cidade do estado, nem mesmo a segunda maior, você tem muito essa mentalidade de aqui tem nada. Aqui é atrasado, aqui não tem nada, o bom mesmo era se a gente fosse para Maceió, ou melhor ainda se fosse para São Paulo, porque é o básico da cultura. Quando coloca como cultura, dá para ver muito isso a partir dessa questão. Como é que posso dizer? A parte de núcleo de pessoas, quanto mais pessoas tem, mais cultura é produzida. É natural. Então, é natural que o processo comece por capitais, já que são mais populosas. Faz muito mais sentido que a galera se encontre em Maceió, em Aracaju, em São Paulo, já que são centros populacionais maiores, do que São Miguel, que só tem 61 mil habitantes. Quase 62. Mas assim, a gente tinha essa ideia de que aqui não tem nada. Se a gente quer jogar RPG, a gente tem que ir para Maceió. Se a gente quer jogar Magic, tem que ir para Maceió. E aí a gente foi percebendo que a gente já tinha uma comunidadezinha dos nossos que jogavam lá e outras pessoas que gostavam, que a gente não vai falar do cara, eu joguei isso aí, eu assistia isso aí, eu lia esses quadrinhos. Então a gente foi fazendo, então a gente pode fazer pulverizado ali na cidade. Exato. Se a galera tá espalhada, a gente vai juntar. A ideia da Exaio é exatamente essa, tanto que a gente começou a Exaio a partir de um evento de RPG, juntando uma porrada de gente. Juntou um grupo que já joga desde 2002 junto, que eles não jogavam com outras pessoas, e a gente conseguiu tirar esse grupo de casa para ir jogar num colégio, e quem narrou para eles foi o Jefferson de Maceió. Sim. Para esse mesmo grupo sentou numa mesa com o Jefferson, então eles tiveram uma experiência diferente. E a partir desses eventos, a partir desses momentos de confluência, você troca um WhatsApp, troca um Instagram, me segue lá, vamos marcar um dia, vamos fazer uma coisa, começa a trocar cartinha, começa um a vender board game. Então a comunidade ela vai interagindo. Então a ideia da Exaio na sua origem foi isso. A pandemia foi que fez a gente mudar de roupagem, que é como a gente está hoje. Quando a pandemia veio, assim como a maioria das pessoas, a gente ficou solto, né? E agora? Se a nossa função é juntar pessoas, é fazer as pessoas se aglomerarem... E agora? Se não pode aglomerar? Aí foi quando um projeto que já estava no coração há muito tempo, que era do podcast, né? O nosso podcast, ele nasceu no ônibus de universidade. Olha. E eu tava até contando no Super-Herói sobre isso. Porque, no ônibus a gente sempre começava uma discussão sobre, sei lá, como o trailer. Tu viu que saiu o trailer novo de alguma coisa? Vi, mas não sei o que, aí de repente do trailer puxava para a direção, da direção puxava para alguma coisa, pensava que não, a gente tava discutindo filosofia, política, voltava pro RPG, ia pro Magic, ia para não sei para onde. Isso em 1 hora de viagem, que é o tempo de vir de Maceió para São Miguel. Aí a gente fez, a gente tá perdendo tempo, a gente sempre brincava, a gente podia estar fazendo um podcast, mas não tá fazendo podcast. Aí quando veio essa questão da pandemia, a gente ficou parado por muito tempo, a gente fez, a gente precisa voltar, a gente se reuniu, reorganizou as funções, e aí o Elvis, que botou a ideia do podcast assim no peito e disse, eu vou tocar, a gente vai. Aí eu comecei a apresentar com ele, o Elvis é o nosso streamer, ele é o cara das tecnologias. Aí foi assim, né? A gente foi. Aí
do podcast, a gente já tinha o Instagram, mas do podcast a gente foi fazendo mês de RPG na Twitch. Sim. Aí board game na Twitch, jogando jogos aleatórios assim com o pessoal. Eu Então, joguei uma sessão muito a boa. gente tá tentando fazer essa mesma junção de pessoas, só que agora numa escala maior, já que a gente tá usando a internet, né? A gente já teve a oportunidade de jogar até com gente do Rio de Janeiro. A gente tá aqui nos bastidores com a presença do Elvis, né, Elvis? Elvis, assume minha cadeira aqui, tem umas perguntazinhas pra você. Você dá um oi aqui pra galera. Eu vou dar uma saída rápida, mas tamo junto. Vamos que vamos. Beleza, né? Vamos marcar depois a gente jogar o Magiczinho. Com certeza. Cuidado aqui, viu? Minha filhinha, tá? Elvis, tamo junto. Fala, pessoal. Aí, agora tem uma imagem pra voz. Porque até então, né, o Elvis era tipo o Lombardi. Pô, Fala, Elvis. Você sabe, Maui. você entrega a idade da pessoa quando você fala do Lombardi. Você tá ligado nisso? Então, 80% da audiência não vai saber o que é Lombardi. Maui. Então assim, gente, já que o Elvis está aqui, como é que foi essa questão do streamer mesmo, assim? Porque tem toda a parte técnica, né? Não é assim, vou streamar, vou pegar meu celular e aí galera, 2h30 segurando aqui no braço. Não é assim, né? Então como é que você viu a possibilidade disso, a iniciativa, de onde partiu também, né? Se você começou a copiar ou ver alguém, ou viu alguém já falando a parte técnica, como é que foi isso? Então, assim, eu já tenho uma certa facilidade com essa questão de informática, de computadores, essas paradas do tipo. Então, pra mim é uma coisa foi meio que orgânica, mas partiu da ideia da gente colocar o conteúdo que a gente queria colocar na internet. Certo. Então, tanto essa questão dos vídeos para o YouTube, como essa questão do podcast, que é Twitch, né? Que é feito online, ao vivo, né, no caso do podcast lá no YouTube, Sim. e as lives lá na Twitch também, foi algo que surgiu essa necessidade. Naturalmente. Então a gente correu atrás, foi lá, estudou como é que fazer com a plataforma, e cada plataforma tem sua peculiaridade, mas a gente foi lá, estudou e acabou que isso foi se desenvolvendo e a gente está aprendendo até hoje, na verdade, né? Mas eu acompanho lá e tá De fato, muito é uma coisa bacana, assim, o canal, muito conteúdo bacana mesmo. E às vezes eu vejo que vocês ficam ali, né, naquela coisa de parte técnica, às vezes, né? Aí eu digo, poxa, os caras devem estar aqui com um trabalho gigantesco aqui por trás. Porque a gente assumiu o podcast e no princípio o Fernando ia comandar o podcast e ia conversar com outro dos nossos membros. E eu ia ficar na parte técnica mesmo, só para fazer o host, o stream do que eles estavam fazendo. Sim. E posteriormente a gente foi fazendo uns testes e no teste a gente optou melhor para eu participar do Também. Então, nesse momento, quando a gente está fazendo a questão do podcast, eu estou lá controlando a stream, né, Certo. a parte técnica, mas também estou participando do podcast como co-host também. Do podcast. Dupla classe. É multiclasse. Multiclasse aí. Aí surge isso, né? E a Exile tende a fazer isso, pegar as pessoas lá que estão lá no chat, né, comentando e interagindo com a gente, formar uma grande conversa ali naquele podcast. Sim. Por isso que a gente prefere fazer online, fazer Online, ao vivo, né? Ao vivo por conta dessa interação. A gente pega o chat, conversa com o chat, vai lá e faz essas discussões lá em tempo real para que a gente, todo mundo, como se fosse um grande viagem de ônibus Sim, com a sim, galera. sim, sim. Para manter aquela ideia que você falou. Exato. Né? A Só essência. que, a essência da ideia, só que online, que é o que a gente está conseguindo. É basicamente o que acontecia na viagem de ônibus. Geralmente tinham 3 pessoas, 4 pessoas discutindo e sempre tinha um que estava sentado na cadeira de trás que ouvia alguma coisa e dizia, ei, mas isso aí... Opinando. Opinava. Ei, mas isso aí... Esse é o efeito ilha, entendeu? A gente não tem essa conversa com essa pessoa, não tem essa intimidade com essa pessoa, mas o assunto em comum que aquela pessoa tem comigo aproxima ela. Então ela começa a dizer, eu conheço isso aí, não sei o que. Se interessa. Entendeu? Então, esse fator é o que a gente tem uma coisa em comum, que é o interesse daquela coisa. Então, a gente começa a usar esse interesse para começar a Tanto que a gente tem até uma certa rotatividade de chat. Tem, quando a gente bota um tema mais ligado para a área de tecnologia, essas coisas, aí tem um grupo que
opa, hoje é sobre tecnologia, a gente vai. Aí quando a gente vai mais pra cultura pop, tem outro grupo que geralmente aparece mais. E tem aquela galera que tá sempre, né? Que gosta de participar. Sempre tá ouvindo. Exato. Ainda puxando para essa interiorização aí, que é uma cultura interiorização nossa, você sabe que a primeira vez veio na Fliera não veio, né? Eu vim sozinho. Você participou. É porque o pessoal passou lá e... Passou lá e eles tinham exatamente uma vaga. Olha aí. Então assim, você participou da primeira de Arapiraca. Tipo, aquela reunião que aconteceu na Fliera, na Casa da Cultura, quem participou, foi a primeira desde que eu tenho ideia de RPG na cidade. E olha que eu já jogo há muito tempo, não vou dizer quanto tempo, mas eu jogo há muito tempo. Né? Então assim, faz muito tempo que eu jogo e foi a primeira ideia aquilo ali, você participou do primeiro movimento. Como você falou, lá em São Miguel teve esse momento, né, da universidade, então eu fiquei impressionado com isso que vocês estão falando, essa questão de você estar em ilhas, né, como você falou, e de repente você vê uma pessoa que gosta daquilo e você nem sabia que ela gostava. Exatamente isso. Gente jovem e de todas as idades apareceu, na verdade, no dia, né? Então a gente fez o quê? 6 meses de RPG. Não era pra ter nenhuma. Sim, Não era pra ter nenhuma. E apareceram 6 meses de RPG. Na época, o Anderson que estava na frente da pasta da cultura, naquela época, ele era superintendente. Acredito que era superintendente, não lembro qual era a função, mas ele puxou isso pra Filiara. Aí disse, Anderson, vamos botar mesa de RPG. Eu disse, cara, como é que ele vai fazer isso? WhatsApp e internet. Vamos puxar. Aí foi quando juntou, aí de repente eu chamei o Hugo, chamei a galera e rolou muito, muito, muito bom. Teve gente que nunca tinha jogado RPG e jogou só por causa dos temas que estavam rolando. É exatamente isso, que é interessante. A gente observa isso nos eventos que a gente fez lá também. A gente botava os temas propositalmente, né, favoráveis, mesa de LoL. Porque assim, a gente olha, o cara que joga RPG, geralmente ele não joga um RPG do LoL, que é um jogo eletrônico. Sim. Mas aí, o cara que não joga RPG, mas joga o jogo eletrônico, o LoL, por exemplo, o reverso, né? você faz a inversão, você começa a capturar ele também. Mas é verdade. Aí surge isso. Principalmente porque eu gosto muito do exemplo do LoL, porque você no LoL é um jogo de MOBA, você tem 5 vs 5, e aí você vê todo aquele personagem e é a essência do RPG. O RPG ele veio de jogos de caixa de guerra, onde você tirava o bonequinho e fazia, se eu contasse a história desse bonequinho, é a mesma coisa. Pô, velho, eu gosto pra caramba, que o LoL tem umas lores muito bonitas, eu gosto muito pra caramba da lore do Garen, eu gosto pra caramba da lore do Darius, da Lux e etc. Então, e a pessoa, se tu jogasse com um personagem naquela região dele, ou com um personagem que é amigo dele, ou filho dele, e tipo, isso cria uma história. A imersão, né? Exato, às vezes que mais teve adesão no nosso segundo evento, que foi o último antes do caos planar que a gente tá vivendo, as vezes que teve a maior adesão foi a do Naruto, que a gente chegou a ter que ter rotatividade, teve que às vezes ter um grupo de manhã e um grupo à tarde, porque tinha muita gente querendo jogar Naruto. A de LoL, a galera veio de Marechal Deodoro, salve pra galera de Marechal Deodoro, aí saiu de Marechal Deodoro pra vir jogar LoL em São Miguel. Juntou uma galera de São Miguel com a galera de Marechal Deodoro, eles combinaram pra chegar cedo no evento pra alocar a mesa de LoL. O narrador não conseguiu narrar pra mais ninguém, que isso. Não, a gente quer mais e foi bem divertido. Muito bom. Essa interiorização também aconteceu em outras cidades aqui, não sei se vocês sabem, né? Por exemplo, Teotônio e Vilela. Né? Teotônio e Vilela, o pessoal, a partir da Exária, a partir da TV Nerd, né? A partir de outros projetos, o pessoal lá fez um grupo também, podcast, até para chamar o pessoal. Porque foi essa força que ganhou também nesse momento de crise, e a gente foi pela internet, como você falou, foi tentar fazer podcast e tal. E o grupo lá é bem bacana, porque ele juntou a galera de lá, e ela era muito forte lá de Pokémon. Eu acho engraçado porque assim, São Miguel é Magic, né? Muito Magic. Tem uma galera também no Yu-Gi-Oh! No Yu-Gi-Oh! Né? Pronto. Magic RPG. Aí lá em Teotônio eu vejo a galera do Pokémon e RPG. Menos RPG agora por conta desses movimentos, né? Aqui em Arapiraca eu vejo assim, o Magic meio aquela coisa assim, né? O pessoal cada um na sua ilha ainda. E o Yu-Gi-Oh! Agora a galera do Yu-Gi-Oh! Eu chamei o pessoal do Yu-Gi-Oh! Pra vir também. Mas eu vejo que essa questão da inserção da cultura nerd, às vezes eles não se sentem dentro da cultura nerd. Eu acho engraçado isso, assim, porque o pessoal, eu digo, volta aí a questão do nerd, aí a galera,
Ah, como assim? Eu não sou nerd. Eu só jogo Yu-Gi-Oh! Tá Eu ligado? só tenho um amigo que é, né? Ele tira muito essa onda, porque ele tem essa cara de menino de academia, né? Aí ele faz, não, pô, eu tenho até amigos que são nerds, porque todos eles parecem muito mais nerd do que ele, né? É pelo estereótipo, claro. Não, você falou que foi ele que ele introduziu o Magic. Ele que Foi? trouxe o Magic Eu pra pensava que era o galera. contrário, tipo, Não, eu tinha mais cara de. Não, eu era o clérigo do RPG, ele era o clérigo Do Magic, né? E na verdade não é ele já é o fruto do outro uma clérigo do Magic, que Uma era o cria. grande James Kirk aí, o Uma alcunha cria. dele. Que RPG tu começou assim? Eu comecei jogando 3GT. Comecei Eu ia jogando perguntar 3GT. A gente começou junto, inclusive, na mesma mesa, só que ele parou por um tempo e depois a gente reencontrou lá na universidade. Aquilo que a gente falou, tipo, a pessoa para, só que a pessoa não perde, não é que você deixou de gostar, você me corrige se estiver errado. Então a pessoa lá na frente reencontra e vê uma oportunidade. Eu comecei com 3GT, inclusive um dia a gente foi pro cinema e eu achei um manual de Tormenta numa banca lá que Oh, no tá caindo no shopping. chão. Não, quem dera. Achei no chão, né? Tava lá Quem no Quest, dera. Tava lá, pronto, aberto. abriu o baú. A side quest, fiz uma side quest, a quest era pro cinema, a side quest. Não, foi não. Eu fui lá, comprei, até hoje eu lembro do valor, eu lembro que não dava pra parcelar. Minha mãe surtou na época, tipo, por que tem R$80 no cartão aqui? Eu não sei não, acho que foi de lanche. Lanche. Vocês são do erro. No mês de lanche. Mas foi, pô. Aí eu comprei Tormenta, comecei a narrar Tormenta, comecei a narrar o D&D, a gente narrou uma aventura do D&D por 3 anos, aí eu comprei Mutantes e Malfeitores, eu comprei mais manual do que eu consegui narrar e agora eu tô com uma pilha de manual Esse é pra normal, ler. esse é super normal. Esse aqui eu comprei tem 3 meses, ainda não narrei. Mas já leu. Já, pelo menos isso, já li. Pronto. Eu fiz um processo inverso, né? Tô relendo. Lembra do The Witcher que eu lhe comprei? Sim, sim. Quando eu fui começar a ler o The Witcher, Acabou o mundo. não, aí veio a pandemia, aí eu fiz, eu vou ler o The Witcher agora não. Tá lá até hoje. Tava parado. Eu fiz o processo inverso aqui, que foi ler primeiro. Eu já tinha lido há muitos anos o HP Lovecraft, aí agora para narrar eu tô relendo de novo, porque sabe que cada ano que a gente vai ler uma coisa, a gente Sim, com interpreta certeza. de uma forma diferente. Tu começou onde nesse universo? No universo em geral ou no RPG? No universo geral, assim. não O que sei. você acha que foi o momento? Não dá pra saber. Qual foi o momento que você Cavaleiro sou do um nerd? Zodíaco. Bicho, agora eu me lasquei, sou um Não, nerd. porque rapaz. a gente vem. Eu acho que o grande boom pra isso é a TV Manchete. É. No meu caso, tá ligado? Certo. Porque Saudosa é TV ali. Manchete. Eu não lembro da TV Machete. É ali. Eu não lembro da TV Machete. Passava Yu Hakusho, passava Shurato, essas coisas assim. Teve uma transição da TV Manchete pra Band e quando a Band pegou a coisa da TV Manchete, ela manteve alguns desenhos iguais. Então tem muito disso. Muita gente lembra puxa. da Band e Não, era eu lembro da Manchete, é porque eu Manchete. não queria dizer. Muita gente lembra da Manchete e na verdade era a Lombardi. Band. É. Por favor. O cara lembra do Lombardi e o cara lembra da Manchete. Não bate, As contas não batem, né? Eu lembro da Manchete. O cara fala triste assim, eu lembro da Manchete. Eu acho que é mais ou menos isso. Como eu posso falar? A gente não percebe isso, né? Não. Porque a gente vem mais ver essas definições e rótulos de nerd e não sei o que depois, né? Recentemente a gente vai rotular essas coisas aí. Meio que era uma coisa muito solta, então eu peguei vendo esse tipo de desenho, que na época não se sabia que era anime, né? Essas coisas do tipo. A gente veio descobrir E que era peguei- anime já no Fundamental 2. jogando essas coisas assim. Eu sempre gostei de jogos de eletrônicos, sempre joguei Nintendo, sempre joguei Mega Drive, essas coisas do tipo. Então é um compilado de coisas que acabou culminando para esse tipo de gosto meu, tá ligado? Até porque, por exemplo, o Fernando, a gente começou a jogar RPG juntos. Eu gosto de jogar RPG, mas eu não gosto tanto quanto ele gosta. Ele gosta de mestrar, ele gosta de... Mas não é uma coisa que impediu que a gente continuasse uma amizade baseada em outras Outras coisas. em comum, Ah. tá ligado? Tanto que ele me falou, eu dei uma parada e ele continuou No essa RPG. trilha do RPG e depois eu voltei, comecei a jogar com ele de novo e as coisas do tipo, porque é essa situação. Porque são tantas coisas que fazem a gente estar envolvido com isso, com essa cultura, pelo menos aqui em Arapiraca, como eu disse, a gente está tentando puxar tudo para a nossa parte interior, né? Sim. A gente tinha tantas pequenas coisas que iam se somando, que quando juntou ali a galera, que a gente finalmente notou que, somos nerds, que caiu a ficha, né? Caiu a ficha, né? Que caiu a ficha da nerdice foi quando já foi longe mesmo, realmente já foi
tarde. Posterior, né? Já foi tarde. Eu acho que ali, quando eu tava ouvindo o Jovem Nerd, eu digo, eu acho que eu sou um nerd. Tipo, Entendeu? entendeu? E foi exatamente isso que você falou, lá no começo, o Jovem Nerd veio trazer isso pra gente, né? Disse, olha, você pode se assumir, né? Aí, como Não é feio. Não é feio você gostar disso. E até mostrar que existe uma definição para o que ele gosta. Exato. Eu acho que o fora é isso. Né? O que a gente faz, o que vocês fazem, o que o Jovem Nerd faz é exatamente dizer para aquela pessoa que não se identifica ou que gosta daquilo, mas não sabe como entrar nesse grupo, Sim. lidar com isso, essas coisas de Isso é uma tapinha pra levar o bonequinho. É do Hugo, pode levar. boneco da hora. Né? Só não leva o Hulk é meu, o resto pode levar. Esse pode levar. Beleza, então. Vou até pegar esse aqui. Esse é meu também, não pode. Enfim, mas aí começa nessa parte, né, de você achar algo que você se identifique. E eu acho que a Exile surge lá no interior da gente com essa proposta. A gente cansou de esperar que alguém viesse. Vem não. Entendeu? Não vem. Cansou de esperar. Ou a de gente que as vai- pessoas tivessem que sair até pra ir, porque isso é um movimento comum. Exato, a gente sempre absorveu esse tipo de cultura de uma forma muito mais limitada, né? Por conta dessa questão do problema do interior, chegar as coisas, blá blá blá. E a gente cansou de esperar que alguém chegasse e trouxesse pra lá. Da mesma forma que Um evento vinha, da ITG, que vinha para os outros cantos, né? Tipo, a gente via Comic Con rolando, via essas feiras gigantescas de coisas assim. E a gente tem que ir e tipo, ó, o ônibus, a última van sai de 5h30 e o evento termina de 9 horas. Então você ficava 40%, 50% do evento e o evento era 2 dias, você só podia ir um. E você ficava no coração com aquilo de, se tivesse isso na minha cidade, eu ia posso ficar fazer, né? do início até... eu só ia sair quando a galera me empurrasse com a vassoura. E a gente sabendo que tem capacidade de fazer, Exato. né, aqui, cada um no seu interior ali fazendo. Por exemplo, o Nerd Box foi uma iniciativa. A gente tem o Faustino, né? O Faustino é um cara que ele dissemina muito tempo a cultura. Ele passou muito tempo em Maceió, tá voltando para cá e tá dando essa força bacana. Ele fez até uma live alguns dias atrás. Foi muito boa a interação. Digo você, não tinha percebido o poder ainda dessa interação ao vivo, né? Vamos dizer assim, de você conversar e a pessoa responder e a galera dar as opiniões ali, como você faz na sessão, né? E aí, galera, o que, é que você acha que tem que acontecer agora com tal personagem? Na E surgia aventura. coisas que você mesmo não tinha pensado, né? Tipo, você tá lá para propor, falar de algo e você mesmo não tinha pensado exatamente no ponto que o cara tava ali. Não, e muitas vezes a interiorização falando dessa parte, porque são pessoas amigas que estão falando com você ali, né? Não são pessoas assim, pode ter uma pessoa de fora? Bacana, tá conhecendo, mas eu vou te falar aqui da feirinha você entendeu? Essa representatividade muito mais próxima. Mais próxima, é isso, de você chegar lá, toda cidade tem uma feirinha, né? A feirinha da Fumageira, eu andava lá, o cara, puxa, eu andava na feirinha da Fumageira também. Entendeu? Isso, né? Então assim, você ter essa proximidade, vocês terem a Exile, a gente ter aqui o Nerd Box, é isso, é você chegar junto. As outras pessoas de fora podem gostar? Pode, porque a gente está tratando temas também que eles estão gostando, mas a gente tenta puxar um pouquinho isso aqui, entendeu? De, poxa, estamos aqui, mas tem ali, por exemplo, eu falar uma coisa tão menor, Seu Oliveira, que era um cara que eu jogava videogame. Quantas pessoas no bairro Primavera, que é um bairro grande na cidade, jogaram no Seu Oliveira? Quem morou na Primavera no tempo que eu morei e na época que eu morei, jogou no Seu Oliveira. Vai dizer, poxa, eu jogava no Seu Oliveira. A gente tem uma narrativa parecida. Um dos membros fundadores de Exile é o Everaldo Júnior, que é o filho do Everaldo, da locadora do Everaldo, que era uma locadora de DVD e uma locadora de videogame. Exato. E aí, tipo, é bem comum a galera conhecer a gente da Exile e faz, pô, então é o filho do Everaldo. Eu jogava videogame lá, jogava Play 2 lá, jogava GTA, jogava alguma coisa, então, tipo, é bem comum. Então, é isso que você fala, né? Essa questão da proximidade que a pessoa que vive aqui tem com a pessoa que está falando, representando aquele gosto que ela tem. Né? Eu acho isso da hora também. Você se sente mais próximo, já que assim, embora o Nerdcast, o Jovem Nerd, e hoje vários outros grupos, né, que foram surgindo junto na sombra dele aí, eles representem essa questão do nerd nacional, mas é massa você ver o nerd nordestino, o nerd do norte, o nerd de outras partes do Brasil, que ele se represente também, que ele consiga fazer uma mistura de algo que é, como você diz, a feirinha. Eu achei genial o Carlson, que é daqui de Arapiraca, que quando eu fui pra Fliar, ele fez, não, é um cordel de RPG, como é, menino?
Como é que o cara joga RPG e lê cordel? Muito bom. Cordel pra mim era uma coisa do meu avô, era meu avô que gostava de cordel. A minha mãe gostava de cordel quando era criança. Eu achava cordel um negócio de velho. Um negócio de velho. Aí Quem lê cordel, fuma pra caio. Aí tipo, eu achei assim, genial. Então você vai vendo essas pessoas, você vai tendo esses contatos, vai saindo dessas ilhas. E você vai misturando essas pessoas, o que dá sempre uma troca muito positiva. Porque você pega a experiência que vocês têm aqui em Arapiraca, é diferente da experiência que a gente tem em São Miguel, que é diferente da experiência da galera de Antônio, por exemplo. E de Maceió. E de Maceió, mais ainda. Então, você juntar essa galera de repente numa mesa de RPG, a galera vai trocar experiências que jamais poderia ter trocado Com certeza. antes. Você sair da Mestre, né? casinha. Se conversando ali. Exato. A gente vê isso muito na universidade, a gente Isso. puxa sempre pra esse ponto porque tá lá na gente, né? E a gente vê muito isso na universidade quando a gente abre a mente para diversas coisas que acontecem lá e diversas pessoas, de diversos lugares, com diversas vivências diferentes, você começa a agregar esse tipo de coisa na tua vida também, e isso meio que te abre possibilidades. Com certeza, foi uma das coisas que até a gente perguntou aqui no primeiro programa, que era ser neto pra você, que cada um tem uma resposta diferente, né? Exato. Cada um tem uma resposta diferente, o que é, o que foi. O Tony aqui mesmo, quando a gente veio conversar sobre o projeto, ele é muito mais ligado nos quadrinhos, né? Então aqui a gente já conversa, quando vem com papos de quadrinho, ele já fica mais ligado ali, né? Um Batman, um Super-Homem e tal. O quadrinho. Aí tem gente que, poxa, a gente vai falar K-pop mesmo. A gente falou de K-pop. Eu vim conhecer K-pop quando a gente começou a conversar sobre a cultura nerd e tal. Aí veio o Ailton e falar, poxa, K-pop, até o programa que vai ao ar, né? Então assim, K-pop não é minha vibe? Não, mas eu quero ouvir o cara. Exatamente. Eu quero saber o que é, eu quero saber de onde é que veio, eu quero saber isso. Eu sou interessado. O cara tem que ter essa curiosidade de saber o que é que E você o mais legal, assim, que eu vi muito disso, de tipo, eu lembro que num evento a galera fez, mas K-pop é coisa nerd, pô, é como eu disse lá logo no começo, essa questão do pop, ele tá todo agregado, e aí vai ter os tentáculos que vão tocando as coisas, e o mais importante é a questão da representatividade, porque às vezes eu me lembro, por exemplo, dos Supercons, os eventos que tinha em Maceió. E aí geralmente era uma foto de anime lá e tal, não sei o que. E aí dentro do Supercon, eu fui porque eu gostava de anime. Mas foi no Supercon a primeira vez que eu joguei um board game que não foi que não foi dama nem xadrez. Sim. Porque nem o War eu tinha jogado, eu joguei Seven Wonders. Então tipo, outra Totalmente coisa, tá ligado? diferente. E eu jamais ia esperar que tivesse lá. Né, que a galera pode jogar, a diversão. Muito Porque boa. eu fui lá pra ver as coisas de anime. E aí eu vi, só que tipo, o cara, olha, tem gente jogando RPG aqui, poxa, eu gosto de RPG. Então a ideia de que todo mundo caiba nesse espaço, de que o nerd, a comunidade nerd seja esse coração de mãe, onde todo mundo possa se encontrar, é o mais interessante. Como você falou, tipo, o cara gosta de quadrinho. Talvez então, dentro de quadrinho, de repente, tem um cara lá com uma mesa de RPG com os super-heróis de quadrinhos jogando na Era de Ouro. Aí, poxa, o cara que é fã de quadrinho vai à loucura, vai jogar. Vai ser muito mais interessante. Então E por mais que existam esses conjuntos, né? Existem também as intersecções entre esses conjuntos. Então o cara, que você mesmo citou o exemplo, o cara que gosta de super-herói pode gostar também de jogar Magic, pode jogar. Ele não sabe onde juntar essas coisas. E aí surge essa oportunidade em eventos como esse. Ou escutar mesmo, né? Aí vem os podcasts, Exato, você pode querer conhecer mais. As comunidades, né? Por exemplo, lá a ESAG a gente construiu um Discord para que a gente pudesse unir a galera mesmo fora dos vídeos, das lives, dessas coisas do tipo. Que eles pudessem ter um lugar onde eles possam conversar sobre esses assuntos que eles gostam e eles possam conversar também jogando o jogo que eles gostam juntos, já que a pandemia tá aí, então o que a gente vai fazer? Tu gosta de jogar LOL, ele gosta de jogar LOL, entra no Discord, vocês jogam na cal, compartilhando informações, conversando, enquanto estão jogando o mesmo jogo juntos, entendeu? Por mais que tenha um voice no próprio LOL, mas vocês estão lá com outra pessoa que vem no voice que não precisa estar jogando, ela vai pra lá pra conversar, que é o que muito acontece. Vem, deixa eu cuidar dali e tal. E acontece muito isso, de tipo, por exemplo, às vezes a galera tá jogando Albion, eu vejo muito isso. Aí entra um cara que faz, velho, eu queria mesmo trocar uma ideia com a galera, ver o Elvis, outra pessoa que ele tem amizade. Aí ele fica lá conversando e tal, e de repente ele vê, velho, massa esse jogo aí que tu tá transmitindo.
vou jogar também. Já se interessa. Então, Tem até um canal que a gente fez lá no próprio Discord, no canal de voz lá, que é o Sala de Vídeo. Porque a galera vai lá, meio que jogar e começa a streamar o que ele tá jogando lá e a Qualquer galera coisa. fica e assiste, começa E a conversar. comenta. Interessante a ideia, interessante. O Discord, que foi uma ideia do Elvis do Palmeiras, né, que eles tiveram, eu acho que ele entra muito num sonho antigo que a gente tinha. Um dos fundadores de Exato também, assim, um dos membros mais antigos, que é o Amazai, ele disse uma vez uma coisa sobre Magic que ficou guardado no meu coração. Nem digo muito, mas eu achei muito massa. Ele disse assim, o meu sonho é que um dia a comunidade de Magic, ele falou especificamente de algo que ele queria naquele momento, a comunidade de Magic em São Miguel cresça tanto que se eu jogar no WhatsApp, eu queria jogar um mesão hoje, eu consiga juntar, eu não posso não conseguir um mesão dar com as 4 pessoas, mas pelo menos mais 2. Porque é isso que é o sentimento ruim de você estar na ilha. Poxa, eu queria jogar hoje, mas eu só jogo com fulaninho. Fulaninho hoje viajou. Não posso. E saber que na cidade existe Então, uma pessoa jogando, né? Exato. E você dizer, pronto, às vezes eu tinha muito isso no RPG. Poxa, eu queria jogar uma mesa disso, mas eu sei que o meu grupo não gosta disso. Então eu como narrador não posso narrar isso. Eu vou ficar preso às minhas vontades. Só que de repente eu acho um outro grupo de outras pessoas que gostam. Então o Discord ele é uma comunidade muito forte disso, sabe? Hoje, agora tem o Spell Table pra jogar Magic Online, tem, muita coisa. A gente tem começou o com áudio, né? Roll20. No Discord, com áudio. No Sim. Discord a gente iniciou porque a gente precisava do voice, porque a gente começou a jogar alguns juntos. A gente começou, a gente já usava o Discord para fazer algumas outras gameplays de LoL, mas não era nada específico, né? A gente só usava estacionamento. Aí, quando surgiu a necessidade, porque a gente começou a jogar esse jogo, né, o áudio, aí a gente fez o Discord, montou, aí começou a ver que a galera não só jogava áudio, jogava outros jogos, e a gente começou a fazer canais para cada tipo de jogo e... Tá cheio de canal, né? E já Você teve lá, né? Você Foi, viu, eu joguei. Jogou RPG com a gente, mas você viu que tinha outros canais. Vi que tem os canais e, inclusive, indiquei o culto a 2 amigos, porque eu não ia ter tempo de jogar. Porque se for pra jogar, você tem que jogar a semana toda, de RPG pelo menos eu, comigo, pra jogar a semana toda. E eu sou fascinado por RPG de terror, né? O Cult, o Vampiro... A gente viu o livro que você levantou aí, né? E pra mim esse é o melhor de todos, né? Que é o chamado, vou mostrar de novo, o chamado. Então assim, aí eu disse a ela gosta também, que é a esposa do Arthur, a Pamela, que eu até chamei aqui também pra gente falar só de terror, porque ela tem muito conteúdo e o esposo dela tem muito conteúdo, fala só de terror, tudo. E era Cult. Poxa, Cult a gente tá jogando com um amigo meu, ela disse, olha, esse cara vai narrar. Como é? Não sei, mas tá aí a opção, né? Não sei como é a narrativa, mas tá aí a opção. Gostei da introdução e tal, até eu assisti a sessão primeira, se não me engano, assisti. Ia jogar, não joguei e deixei ela. Ela jogou, tá lá, jogando, você entendeu? E ó, daqui, né? E é isso, daqui, né? jogando lá. E jamais ela criou encontraria um canal. o Christian, né? Na vida. Não. De forma orgânica. Eu criei, a gente teve uma interiorização aqui forte com uma cafeteria, né? Sim. Eu até Eu lembro. Pronto, a gente começou essa interiorização e essa massificação assim com essa cafeteria. Que Viva lá a vida do amigo meu, o Diego, abriu as portas, eu levei meus jogos, meu acervo de jogos pra lá. A gente fez um torneio de Magic, comprei Magic, a gente abriu booster, fez como fosse um draft, né? Que chama um draft. Tava muitos anos fora do Magic. E começou a aparecer gente, cara. Começou a aparecer gente na cafeteria. O sábado e o domingo, a cafeteria praticamente era fechada Só pra jogar. Pra jogar. Aí de repente a galera do Magic, eu disse, vou começar a introduzir novas drogas. Né? O Magic é uma porta de entrar pra outra. Né? Aí novas drogas. Eu saí levando um joguinho de tabuleiro, diferente, uma coisa simples e tal. É tanto que eu consegui tirar o Magic de uma pessoa. É da vida da pessoa. O James, né, que até veio pra cá, ele até falou, poxa, ele saiu do Magic. Magics Anônimos aí. Exato. Só que aí ele até fala, né, poxa, eu troquei o vício, agora não tenho mais Magic, mas também eu tenho 300.000 jogos de tabuleiro. Né? E aí a galera, nessa época a gente criou um grupinho do Discord da cafeteria. E aí parou o projeto, ficou lá o grupo do Discord. Cara, os caras estão usando até hoje. Eu não tinha noção. Eu fui fazer uma reunião que eu ia fazer um site e um deles é programador de site e tal, não sei o quê. Aí eu disse, bora pelo Discord, bora entrar aí na cafeteria. Na cafeteria? Como assim? No Discord da cafeteria que tu criou. Eu criei um Discord da cafeteria, nem lembro do que eu criei.
Mas é pior que quando chega aqui umas 5, 6 pessoas lá. E a galera conversando e Jogando usando alguma pra coisa, jogar. Eu digo, olha, aí vocês falando agora, eu digo, poxa, já é uma coisa que a gente pode trazer. É tanto que Até Nerdbox a galera mesmo. chega lá e às vezes faz, poxa, eu não sabia que você jogava. É. E tem gente até de fora daqui do estado, entendeu? Tipo, Muito. muitas pessoas começam a jogar lá e entram no Discord e gostam e ficam. E a gente tem até exemplos de pessoas que eram daqui, vão pra São Paulo, morar em São Paulo e depois Continua, né? encontramos a gente de novo lá no Discord e faz, Discord. pô, eu sabia que era você quando morava aqui, né? Eu sabia que era você, mas não sabia que você gostava dessas coisas daqui. Tá ligado? É muito louco essa coisa de você gostar de coisas que precisam de outras pessoas e não conhecer as outras pessoas que jogam. Eu vejo muito, por exemplo, board game. A gente tem um dos membros de design, né, o Alan. O Alan, ele é um colecionador ávido de board game. Só que ele tem um problema muito grande. Ele tem muito board game em casa, mas frequentemente ele fica com o board game parado. Porque ele não tem com quem jogar. Isso é triste. Então criar essas comunidades, criar esses grupos e quebrar as ilhas é muito importante, principalmente para puxar. Você tem o board game, você quer jogar, só que como é que você vai jogar se o board game precisa de 3 a 5 pessoas? Só tem você, então tipo, Não joga. você precisa, Não tá? joga. Esse final de semana, falando do board game, eu recebi pessoas lá em casa e o pessoal era para jogar. Assim, era uma festinha em família, né, no caso, coisa bem resumida, 5, 6 pessoas, 7 pessoas. E o pessoal, vamos jogar e tal, né? Diz, Ramon, tem muito jogo, tem muito jogo. Só que eu sei que não vai rolar. Eu não vou abrir um jogo desse, por exemplo, num tabuleiro, a galera comendo e querendo conversar. É o clássico de colecionador de board game, Não é? ele tá preocupado Como com a é que eu vou comida abrir? que vai cair no joguinho. E outra, eu quero que a pessoa tenha atenção no jogo, eu quero que a pessoa fique ligada. Clique e tal. E isso, aí o que é que eu fiz? Peguei um Black Story, Sim, ótimo. eu vi ali a Os jogos configuração. fashion. Isso aqui não vai dar certo. Sim. Seven Wonders e tal. Eu disse, "Ué, Black Stories, pronto. Rolei 1 hora do Black Stories, a galera, pega outra. E eu já tava, né? Meu Deus do céu, eu querendo pegar tokens, eu querendo pegar coisinha, né? Querendo subir nível no teu personagem e tal. E a galera, Black Stories, eu lá, Black Stories, Black Porque Stories. essa situação, né? Você tem board games para todo tipo de público. Então você consegue encaixar em tudo. Qualquer coisa. Então eu acho da hora essa questão dos board games também, todos esses elementos, né, que o board game insere, questão do raciocínio, os próprios elementos colecionáveis. E colecionável, né? O pessoal melhora os elementos. Algum projeto na mente aí para os próximos passos da Exile nesses próximos meses? Ou Você fala em questão algum projeto que vai vir? Alguma coisa que está na Com cabeça? certeza. A gente tem um projeto que está parado justamente por causa da pandemia, que é o projeto Imaginação. O projeto Imaginação, ele é... Imaginação. Certo. Não imagem e E ação. ação. Imaginação. O próximo talvez sobre board game possa Pode ser. ser. O board game pode ser isso. Mas acho que a gente vai ser processado pela Eu acho também. Enfim, o Imaginação, ele é um projeto de levar RPG, que eu acredito que seja uma excelente porta de entrada para vários jogos, para alunos de escola pública, que geralmente não tem esse contato, não é nem porque eles não querem ou porque eles não gostam, mas principalmente porque eles ficam nessa de mas é tudo tão caro, mas é tudo tão difícil. E o RPG não é. Não. O RPG, se você tiver os papéis e você consegue hoje em dia manual em PDF, o próprio 3GT, que é um dos que a gente mais usa, a editora ela disponibiliza um manual básico de graça, Sim. o PDF. Então, se você quiser, claro, aprimorar, você vai comprar outras coisas. Mas, como a gente usa para o projeto, a gente compra os manuais ou a gente usa manuais de graça e a gente passa para eles, olha, esse PDF ele é gratuito, é a própria editora que disponibiliza. E o projeto Imaginação ele acontecia lá na Biblioteca Municipal de São Luís. Já acontecia. E o nosso objetivo é dar uma repaginada nele. Acho que o que vai acontecer recentemente é ampliar essa área da internet e tentar retomar esse projeto. A gente está vendo se a gente vai ter que fazer ele online, porque a gente não sabe como é que vai ficar a situação, né? Porque está sempre uma onda atrás da outra. Ou se a gente vai ter que adaptar, ou se a gente vai conseguir voltar ele, mas eu acho que esse projeto, e a nossa ideia era ampliar ele um pouquinho, de trazer ele para mais pessoas. E mesmo ele tendo ficado por um curto período de tempo, coisa de 1 ano e 3 meses, ele já deu frutos. Recentemente a gente viu um dos alunos de projeto, ele dizendo, não, eu tô aqui com um grupo de RPG, tô narrando para 3 outras pessoas, 3 outras crianças da idade dele. Bacana. Que começou a narrar por causa do projeto.
Porque antes do projeto, ele aprendeu a jogar com o irmão dele, só que ele sempre via aquilo como uma coisa de família. Quando ele foi pro projeto, que ele viu outras pessoas e que a gente começou a orientar de fato ele, tu quer narrar, olha, tem um sistema tal, tu faz isso, começando a dar dica mesmo, ele foi começando isso e ele se tornou um divulgador do próprio hobby. Inclusive o projeto ele nasce dessa forma aí, em que a gente levava para a biblioteca e a pessoa ia lá e fazia a sessão e jogava essas coisas do tipo. Mas a ideia de expandir esse projeto é não só fazer isso, mas também ir diretamente na escola e dizer, olha, é isso, o RPG é isso. Certo. Entendeu? Aquela parte mais porque a gente, pedagógica mesmo. A gente sabe que para ser por si só é meio difícil ser introduzido no RPG. Então a gente vai fazer, olha, o RPG é isso, oficinas, workshops, vamos jogar aqui, e se você ficou feliz com isso, gostou disso aí, a gente tem uma oportunidade para você. Na biblioteca está acontecendo isso. Tal dia. Esse é o nosso projeto, a gente entra em contato. Isso. Além da apresentação, dá oportunidade para ele continuar aquilo de uma forma mais orgânica. Tudo voltado para o RPG. Né? RPG isso, e educação. Isso, RPG e educação. A gente pensa muito nessa questão, né? O Fernando já falou no começo que a maioria das pessoas que constituem a ESAEL são voltadas para a área de trabalho com educação, de alguma forma. E é isso, eu acho que se a gente consegue usar isso que a gente gosta, que é o RPG, como uma ferramenta de ensino, a gente vai conseguir. Com certeza. Uma coisa muito da hora, né? Com certeza, porque contar histórias é a maneira mais fácil de aprender. Exato. Contar história. Se contar uma história, e sem aquela história vai ficando e você vai massificando. Sem falar que a gente tem um incentivo muito grande, a questão da prática da leitura, do trabalho em equipe, estratégia, que é todo esse lado lúdico e a gente fica focando realmente nessas partes lúdicas. Embora às vezes eu vou ter que contar uma história mais atrativa, colocar um anime, colocar uma coisa assim, para que atraia o aluno, o foco de quem está narrando não é só a construção da história, como é o RPG padrão. É fazer com que os alunos encarem uma situação que de repente eles tinham que resolver com um problema matemático. Vai fazer com que os alunos encarem uma situação que ele precise ler alguma coisa em casa, volte, e aí ele exercite essa prática. Tem que ter esse fundo pedagógico, exato. Tem que ter essa relação, e isso né? até fomenta também a questão da desenvoltura do próprio profissional, do próprio professor, no caso. Porque você começa a usar de ferramentas não convencionais para poder fazer o trabalho dele, né? De explanar um assunto, fazer com que a pessoa aprenda aquilo ali de uma forma que não é mais tão metodológica, presa àquela questão daquela prática mais assim. Sei, a tradicional, né? Tradicional, a gente chama o ensino tradicional, e né? eu acho que isso é importante, ter cartas na manga para você conseguir meio que chegar no meu objetivo de uma forma diferente. Porque não é uma questão de substituição, sabe? Não é tipo, eu vou agora, a gente só vai dar aula usando RPG. Não, é um extra para que o aluno ele consiga principalmente desafogar. Eu acho que é uma coisa bem importante. Principalmente nesse momento, quando retornar à sala de aula, né? E puder fazer algum tipo de encontro. É interessante o projeto. Eu acho que é bem válido e com certeza vai dar certo, porque vai ser atrativo para o aluno vai querer aprender de forma lúdica, né? Com certeza. Pessoal, queria agradecer, né? Agradecer a galera que está aí acompanhando, assistindo. Mais uma vez, esses caras tinham que vir aqui, porque já tem muito tempo que a gente diz, vamos nos encontrar, vamos, não sei o quê. Então, esse foi o melhor momento, talvez, o melhor momento para se encontrar, para fazer esse programa. Então, algum recadinho aí? Eu só queria agradecer, né, o convite, a disponibilidade de ter aberto o espaço para que a gente viesse aqui e conversasse também, isso é importante. Eu acho que queria agradecer também a proposta, né, de vocês de estar fazendo isso, porque quanto mais a gente conversar sobre isso, quanto mais tem pessoas falando sobre isso, vai ser melhor para todo mundo que gosta desse assunto. Então, qualquer coisa, a Exaios também está de porta aberta para a galera que acompanha vocês. Acompanha lá a Exaios, muito bom. Tem RPG, a galera joga RPG online, a galera fala muita coisa legal, temas diversos, de heróis, de tudo que você pensar. Inclusive, quiser participar do Discord que a gente mencionou, tá lá de portas abertas, é só chegar, a gente vai só... O link vai estar na descrição. Show. O link vai estar na descrição. Show. Com certeza. E de minha parte eu queria agradecer também, eu já agradeci, mas agradecer ao Hugo, você também, Ramon, que fizeram o convite, ao pessoal da TV Liberdade pelo convite, toda a recepção e principalmente pela iniciativa, porque não é comum ainda, infelizmente, você ter essa iniciativa dentro de
sistemas de TV e tal, ainda que online. Então eu acho, aí, quando eu vi o Nerdbox, quando vocês me falaram, eu achei genial a ideia, muito bom esse espaço. É muito bom que a galera tenha esse espaço para falar, e quanto mais gente falando é melhor, porque não é uma questão de concorrência, pelo contrário, quanto mais gente falando, mais se soma, mais cresce quem já está e mais vai ajudando quem está chegando. Com Então certeza. a ideia é que a gente esteja sempre para se somar. Pessoal, fenomenal, conversa fantástica. Por hoje é só, mas já estou me convidando para fazer parte de uma live de vocês. Com certeza. Tá sempre importante. E se a gente puder puxar aí uma coisa dessa área do projeto de vocês de educação, a gente ia Perfeito. com certeza deslanchar. Faz alguma coisa, faz algum Com vídeo certeza. juntos aí mostrando. Vamos embora. Vamos embora. TV Liberdade, Nerdbox, acompanha lá mais uma vez, Exilon, vai no YouTube e Spotify. Valeu, gente, obrigado, até a próxima. Valeu. Não mexa não aqui, é aqui, ó. É aqui? É. Inúmeras vezes você tentou tomar o castelo, mas nunca irá conseguir. Quero! Chame seu campeão! Eu tenho a força! Gostou? Você É bom? é bom. He-Man. É meu. Eita.